Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Temos connosco alguém que está intimamente ligado a este programa, o primeiríssimo convidado da Vichy Soase, Duarte Cordeiro, antigo ministro. Vamos falar, entre outras coisas, sobre as eleições autárquicas, mas também sobre o futuro de Duarte Cordeiro. Comecemos pelo início. Esta semana disse que o resultado do Partido Socialista nas autárquicas não foi bom, contrariando de alguma forma a posição da direção do partido. Pergunta, segurar o partido face ao que aconteceu nas últimas legislativas não é um bom resultado? Ou é pouquinho? Depende da perspectiva. Quando nós temos um trauma, não é? Superar o trauma é sempre importante, e eu acho que não é suficiente para dizer que temos um bom resultado. Se me perguntar, foi melhor do que nas legislativas, como é óbvio que foi, o Partido Socialista teve um melhor resultado do que nas últimas legislativas, mas quando vamos verificar, o próprio Partido Socialista estabeleceu metas. A meta que o partido estabeleceu foi ganhar a Associação Nacional de Municípios. Eu já tinha dito quando eu Estado-Geral, que me parecia que tínhamos que ter um pouco mais de densidade nas metas, e fazia todo o sentido olhar para as capitais de distrito e de região, que fazia sentido olhar para os maiores municípios do país, até porque um dos aspectos que para mim é muito importante para o futuro é a recuperação do eleitorado urbano. E quando nós olhamos, vamos verificar que o Partido Socialista, infelizmente, não ganhou estas eleições em nenhuma destas perspectivas. A Associação Nacional de Municípios foi ganha pelo PSD. Se nós formos ver capitais de distrito e de região, a maioria é do PSD. Se nós formos ver os 10 maiores municípios, 6 são do PSD, sendo que os 5 primeiros foram vitórias do PSD ou coligações do PSD. Nós vamos olhar para a área metropolitana de Lisboa, vai ter uma presidência do PSD, a área metropolitana do Porto, uma presidência do PSD, os 4 maiores concelhos daquilo que é considerado o quadrilátero urbano de Braga foram vitórias do PSD. Portanto, num país em que a personalidade que é Presidente da República é do PSD, o Governo Nacional é do PSD, o Governo das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores são do PSD, quer dizer, é um poder absoluto do PSD. Portanto, não me parece que perante uma circunstância destas nós possamos dizer que tivemos um bom resultado. Não tivemos. O Partido Socialista, não me recordo numa situação em que o PSD tenha tido tanto poder como o que tem hoje. E mais vale nós tomarmos consciência deste facto do que procurar nos iludir que tivemos um bom resultado. Outra coisa é a avaliação de responsabilidades. São outro assunto. Eu simplesmente acho que este resultado não foi bom. E os factos dizem-me que este resultado não foram bons. Já íamos lá, mas aproveitando a deixa... Tivemos ótimas vitórias. Tivemos uma grande vitória em Loures, ganhámos Coimbra, ganhámos Viseu, ganhámos Bragança, ganhámos Faro, ganhámos várias capitais de distrito, Évora. Portanto, ótimas vitórias, relevantes, importantes. Não fazem do mau resultado um bom resultado. E aproveitando a deixa, porque falou de responsabilidades políticas, José Luís Carneiro está de alguma forma imune a estas eleições autárquicas, a este mau resultado, porque é um líder eleito há relativamente pouco tempo e porque a estratégia não foi desenhada, pelo menos na íntegra, por ele? As eleições autárquicas são escolhas de personalidades que encabeçam listas e, portanto, são somas de eleições individuais. É difícil ter uma leitura nacional. Obviamente, ter uma leitura nacional quando nós verificamos que, como eu disse há pouco, há aqui uma dificuldade acrescida de passar uma mensagem, de passar uma ideia, nomeadamente aquilo que podem ser as presidências de Câmara do Partido Socialista nas áreas urbanas, nos maiores municípios do país. Mas, quer dizer, eu não em momento algum ouviram dizer que eu acho que há uma responsabilidade do Secretário-Geral do Partido Socialista ou que ele deve assumir algum tipo de responsabilidades para este resultado. Não me parece. Acho sim que nós temos de tomar consciência da circunstância em que estamos. Precisamente. E a partir daqui, acho que não meter a cabeça debaixo da areia não é a solução. Precisamente. E a partir daqui é que nós temos que procurar olhar para o futuro. Agora, acho que é legítimo que qualquer outra pessoa tenha uma apreciação diferente da minha. Também não censurei ninguém que tenha opinião diferente. Mas um dos aspectos que foi celebrado foi o facto do Partido Socialista ter ficado claramente à frente do Chega. Esse aspecto foi celebrado. Entretanto, Pedro Nuno Santos e outras pessoas do Partido Socialista veio dizer que não existiu de facto uma retração do Chega nestas autárquicas. O PS está a enfiar a cabeça na areia?
usando a expressão que o próprio o Chega utilizou. foi derrotado, quer dizer, mas nós não temos que olhar para a derrota do Chega e ficar regozijados, quer dizer, mas houve quem olhasse no Partido Socialista. Mas claro, mas isto é tudo muito relativo, porque na semana anterior às eleições andámos entretidos a dizer que estávamos a disputar determinadas eleições e tivemos, porque perdemos por poucos votos no Porto, em Sintra, e portanto é tudo muito relativo, é consoante o ângulo e a perspectiva. Agora, o que eu acho é que o resultado do Chega, que foi uma derrota do Chega, que revela que o Chega, na minha opinião, não conseguiu transportar como desejava, apesar de ter posto André Ventura em todos os cantos deste país, nos outdoors, não conseguiu transportar como desejava o resultado das legislativas para o resultado das autárquicas, que é um partido que não tem quadras, não consegue passar uma mensagem de construção, de solução da vida das pessoas. Por isso é que eu acho que não conseguiu ter mais do que 3 câmaras municipais eleitas, ficou atrás do PCP. Agora, se me disserem, o Chega multiplicou face a 4 anos. Claro que multiplicou. Agora, eu acho que o Chega ficou aquém, o próprio Chega reconheceu. André Ventura começou por falar, dizer que queria metade das câmaras dos municípios onde tinha ganho eleições legislativas. Depois já passaram para 10, veio um coordenador autárquico. Depois, na noite eleitoral, Rita Matias, pelo menos, terá dito 7. Depois acabaram com 3. Portanto, nós, quando queremos, nós temos de ser responsáveis. Se nós somos líderes e avançamos com métrica, com objetivos e metas, se nós não atingimos, temos que dizer, não atingi, tive uma derrota. É assim. Isto é válido para o Chega, é válido para o André Ventura, é válido para o Zé Luís Carneiro, é válido para qualquer outro. E, portanto, senão, quer dizer, estamos sempre naquele registro, a CDU é que faz isto muito bem, que é queriam-nos aniquilar, não conseguiram. Camaradas, sobrevivemos. Não, quer dizer, não me parece seja assim. O seu nome é falado para o futuro do partido. Esta sua demarcação da direção do Partido Socialista e do José Luís Carneiro, nesta altura, é um posicionamento para esse futuro? Não. É só uma opinião, é isso? É só uma opinião. E vou continuar a exercer a minha opinião com toda a liberdade. Quer ser líder do Partido Socialista? Tem essa ambição? Não tenho nada na minha cabeça relativamente ao futuro e a qualquer cargo que eu possa desempenhar no Partido Socialista. O Partido Socialista tem um secretário-geral, tem um mandato. Não fiz mais nada do que dar a minha opinião. E vou continuar a dá-la. E acho que nós lidamos mal com opiniões divergentes. Temos uma dificuldade muito grande. Temos aqui uma opinião divergente. Mas quer dizer, eu não fui uma voz condescendente. Qualquer dentro do Partido Socialista. Mas é-me indiferente. Foi líder da maior federação do país durante muitos anos. Sim. Saiu agora da direção do Partido Socialista, neste momento não tem nenhum cargo, mas quer dizer, quando fala, sabe que não é uma voz qualquer. Este desejo que há muita gente que lhe imputa e que também tem no Partido Socialista é uma coisa que está completamente alheio ou não? Não estou alheio, mas não tenho nenhuma perspectiva. De todas as pessoas que falam comigo e que me conhecem sabem perfeitamente que as circunstâncias que me levaram a afastar-me da vida política, felizmente todas elas estão afastadas, ou seja, não tenho sobre mim, felizmente, nenhuma suspeita. As questões judiciais, sim. Não tenho uma suspeita sobre mim, o que é muito tranquilizador. Mas quando me afastei, elas foram esclarecidas. Iniciei uma vida no setor privado. É um ciclo da minha vida que eu pretendo concluir. E, portanto, e a vida é feita disto. Quer dizer, estão sempre a falar que os políticos, quando têm cargos e têm vidas políticas, não têm vidas no setor privado. Eu agora tenho uma vida no setor privado. Está a construir essa vida para depois, quando voltar à política, poder dizer que tem essa vida. Não, estou a viver essa vida, sem perspectiva a não ser viver essa vida, que eu acho que é o que as pessoas Só estou a perguntar porque deu exemplo. Por acaso devíamos agora dá-me vontade de revisitar a música que eu vou escolher para hoje. Faz mais sentido a música que eu não escolhi. Mas há bocado estava a dizer que José Luís Carneiro é o secretário-geral do Partido Socialista nesta altura. É ele que deve ir a votos numas legislativas? Sim, o princípio é esse. Aconteça o que acontecer até lá, é ele que deve aconteça o que acontecer é sempre muito relativo, porque, quer dizer, existe, o princípio é esse, é que um líder do Partido Socialista é potencialmente um candidato a primeiro-ministro, desejavelmente é ele que deve ir a votos. Se é ele que vai a votos, não sei, se as circunstâncias nós conseguimos controlar para o futuro, não sei, também não sei se conseguimos controlar. Faz com que nós possamos já fazer juras de amor para todo o sempre? Não me parece que faça sentido fazer juras de amor para todo o sempre, nem eu nem ninguém. Portanto, se ele é líder do Partido Socialista, tem que exercer o seu cargo. Tem que, obviamente, ser, na minha opinião, representativo do partido e deve, dentro da circunstância que nós estamos a viver, ser eficaz, passar a mensagem, procurar marcar a agenda política. E tem conseguido? Isso que espera. Tem conseguido? Eu gostava que tivesse maior presença e espero que o tenha.
Pedro Nuno Santos tem estado particularmente ativo nas últimas semanas. Há quem sugira que o próprio ainda não desistiu de um dia voltar à liderança do PS. Admite em algum cenário poder vir a enfrentá-lo? Se eu não admito qualquer cenário futuro relativamente a mim, muito menos outros relativamente à projeção de adversários. Quer dizer, podia colocar de parte a possibilidade leio o que o Pedro Nuno Santos escreve. E concorda? Não leio, quer dizer, não, há umas coisas sim, outras coisas não, quer dizer, não tenho... Acho que o Pedro Nuno Santos é uma pessoa com opinião e vai continuar a dar opinião, uma opinião que é interessante, é válida, as pessoas gostam de ler, às vezes não concordo, outras vezes não. Mas não colocaria de parte uma corrida de Pedro Nuno Santos contra Eduardo Cordeiro? Perguntar a ele, não tenho que perguntar a mim. Eu, sobre o meu futuro, já respondi, não tenho nenhuma perspectiva, não tenho nenhum plano, tenho apenas e só a minha vida privada e não tenho mais nada para além da minha vida privada, e depois logo verei o que é que a vida me espera. Até lá não tenho nenhum plano, nenhuma perspectiva, nem tenho que ter, não me apetece responder nem que sim, nem que não. Quero a minha liberdade, a liberdade de poder deixar que a vida me leve. A perspectiva de poder ir numa equipa com Pedro Nuno Santos fazia-lhe mais sentido? Não, eu acabei de lhes responder que eu não tenho neste momento nenhum plano, não tenho uma perspectiva. Era a longo prazo. Não quero comprometer com nada, que é liberdade, está a ver? Tudo que esses tipos de partilhos que essas perguntas trazem, eu não quero nenhum. Sobre o resultado da coligação de esquerda na Câmara Municipal de Lisboa, disse que não foi suficiente para mobilizar a própria esquerda. Alexandra Leitão foi uma má protagonista, ou uma má escolha para protagonizar esta candidatura? Alexandra Leitão também não atingiu os objetivos a que se propôs e quando nós olhamos, eu também fui muito factual e procuro suportar-me em números para que depois não digam que eu faço avaliações de natureza subjetiva. Nós olhamos para o resultado em Lisboa e verificamos que votaram mais 23 mil pessoas. Verificamos que os partidos que compõem a coligação liderada por Carlos Moedas tiveram mais de 17 mil votos, quando comparado com os mesmos partidos há 4 anos. Verificamos que os partidos que compõem a coligação liderada por Alexandra Leitão tiveram menos de 12 mil votos. Verificamos também que a CDU teve mais de 1.200 votos. Pronto. Percebemos, olhando para os resultados, que o Chega cresceu significativamente. Percebemos também que a CDU foi imune à circunstância natural, quando começaram a surgir sondagens a uma semana das eleições, em que davam um empate técnico, poderia dali resultar 2 movimentos. Um movimento de voto útil à esquerda, para quem procuraria, percebendo que há uma situação de potencial empate, querer escolher uma solução de uma coligação de esquerda face à alternativa de Carlos Moedas, e à direita o mesmo movimento, em que não necessariamente voto útil nos Chega, mas neste caso mobilização de abstencionistas para votar em Carlos Moedas, pessoas insatisfeitas com o trabalho que Carlos Moedas fez, e há muitas, mesmo no centro-direita, que no meio disto tudo, mesmo insatisfeitas, decidiram que mais vale votar em Carlos Moedas do que ter Alexandre Leitão como presidente. Nós vamos ver os resultados e percebemos que houve um lado que foi mais eficaz que o outro. E, portanto, o que eu digo é, houve pouca capacidade de mobilização de voto útil à esquerda. Isso os números dizem-nos de forma muito clara. Agora, se essa capacidade resultou... Também outra coisa que me parece evidente, um bocadinho a nível nacional, mas nas zonas urbanas, é que o Chega não retira votos de forma igual ao PSD e ao PS. Acho que o Chega retira mais votos ao Partido Socialista do que tira ao PSD. Portanto, o crescimento do Chega vem muito da abstenção, mas depois, quando vai buscar votos aos partidos políticos, eu acho que afeta mais o Partido Socialista que afeta o PSD. Eu acho que esta consciência deveria nos fazer perceber e responder, nomeadamente junto desses eleitores, desse eleitorado, territorialmente, porque é que isso está a acontecer e o que é que nós podemos fazer para corrigir. Porque eu acho que resulta de um acumular de coisas ao longo do tempo que o Chega tem procurado capitalizar, que depois se traduzem num maior distanciamento face ao Partido Socialista. Eu não acho irrecuperável, não sou daqueles que acho que estas mudanças são estruturais, não há nada ainda que me leve a achar isso, acho que tem uma dimensão bastante conjuntural. Acho que o Partido Socialista tem capacidade para recuperar parte desse eleitorado, tem que
para fazer, tem que compreender um pouco melhor este eleitorado e a mensagem que passa. Quando era presidente da FAUL e já na preparação deste processo autárquico, chegou a dizer que Marta Temido era uma boa opção para a candidatura à Câmara de Lisboa. Pedro Nuno Santos contrariou e na altura candidatou Marta Temido às eleições europeias, que foram vencidas. Perdeu-se uma oportunidade nesse momento? A oportunidade surge quando a Marta Temido assume a Conselhia de Lisboa do Partido Socialista. Portanto, nesse momento, para mim era claro que uma personalidade com o impacto social e popular que a Marta Temido tem, a partir do momento em que assume um papel de Presidente da Conselhia de Lisboa, só fazia sentido se ela depois tivesse uma predisposição para ser candidata à Câmara de Lisboa. E eu, na altura, entendi que ela teria percebido, interpretei dessa forma, inclusivamente eu próprio, na altura não tinha nenhum tipo de limitação ou impedimento, entendi que inclusivamente ela estaria melhor posicionada que eu para essa candidatura. Quando depois ela é escolhida para a cabeça de lista às europeias, acaba por se afastar esse trabalho. Eu senti um bocadinho a ideia de que esse trabalho tinha sido desperdiçado, porque estávamos a construir um caminho que depois tinha tido uma mudança. E foi a única eleição que o Partido Socialista... Não consigo antecipar se o resultado teria sido outro. Mas foi a única eleição que o Partido Socialista venceu em 4 possíveis. Isso. Sim, eu gosto de acreditar, quando o trabalho é feito com tempo e com continuidade, produz melhores resultados. Mas nem sempre isso é possível. Não faz daí uma avaliação. Acho que aqui a única avaliação que eu faço, que já fiz e que repito, é que acho que não porque não tenha existido vontade da parte das candidaturas, em particular da Alexandra Leitão, de projetar uma mensagem, um programa. A verdade é que depois acabamos por, no espaço público, estar apenas a debater quase o lado negativo. Quem não quer Carlos Moedas, quem não quer Alexandra Leitão, e isso acho que prejudica a mensagem de alternativa. E acho que nesse campeonato Carlos Moedas foi mais eficaz. O PS conquistou uma maioria absoluta em Loures, com um autarca que esteve no meio de muitas polémicas e azedumes dentro do PS no último ano. O estilo e discurso de Ricardo Leão são aceitáveis para um socialista? Várias vezes, inclusivamente no Observador, já teve a oportunidade de, nos momentos em que isso aconteceu, dar a minha opinião, inclusivamente de apoio ao Ricardo Leão. Eu acho que há uma confusão muito grande entre os socialistas, entre aquilo que é o posicionamento ideológico e o exercício da autoridade. E eu acho que o Ricardo Leão tem um posicionamento, na minha opinião, político que, enquadrável no Partido Socialista, tem a capacidade de exercer a autoridade de uma forma um bocadinho mais afirmativa do que o Partido Socialista está habituado. E para mim não há problema nenhum com isso. E quando nós olhamos para os resultados, nós percebemos que o Chega continua a ter um bom resultado em Loures e, portanto, o eleitorado que olha para Ricardo Leão e compreende o que eu acabei de dizer é o eleitorado do Partido Socialista e o eleitorado do centro. Há lições a tirar do que se passou em Loures? Acho que nós temos que ter muito mais atenção e cuidado com a forma como nós próprios tornamos-nos adversários dos nossos autarcas. Acho que o Partido Socialista tem que ter um pouco mais cuidado, porque eu acho que nós temos que aprender. Eu não estou a dizer... Mas quer dizer, não fez grande diferença para Ricardo Leão? Essa adversidade interna, acha que fez? Acho. Ele ganhou com a maioria absoluta. O Ricardo Leão foi meu assessor, eu acompanho, falo com regularidade. Mas estou a falar em termos eleitorais, na medida em que teve a maioria absoluta. Sim, mas ele teve um período muito complicado, em que toda esta crítica que foi feita ao Ricardo Leão foi um momento complicado para o Ricardo Leão, enquanto Presidente da Câmara. Obviamente sentiu que muitas vezes eram os próprios camaradas que lhe faltavam, e isso obviamente não é positivo para um autarca do Partido Socialista que exerce um trabalho duro e difícil. Eu compreendo, são situações limite em que muitas vezes a circunstância coloca-nos perante algumas dificuldades. Eu próprio tive circunstâncias similares quando estava na Câmara de Lisboa. Eu já fui autarca, eu não consigo propriamente me desligar da realidade. Tive situações também igualmente difíceis em que nós temos que exercer a autoridade. Mas uma das vozes que se ouviu na crítica a Ricardo Leão foi de António Costa, que é um antigo líder do PS, que escreveu um texto muito crítico. Na altura disse que era um artigo arrogante e desnecessário, estou a citá-lo. O António Costa também foi derrotado nestas autárquicas? Não. Eu não gosto de alimentar. Isto já teve o seu momento, como se foi chão que deu uvas.
Já não vale a pena revisitar. Bom, o Ricardo Leão continua a dizer que ele não faz falta em Lisboa. Eu acho que não é tema. Não concorda com ele Não nisso. é tema, foi chão que deu uva, já falamos todos sobre o assunto, não tem mais assunto. Como é óbvio que o António Costa é uma pessoa muito acarinhada por mim e pelo Partido Socialista. Acho que as pessoas têm divergências de opinião, expressam das formas como expressam, o António Costa com o Ricardo Leão com o António Costa, e um dia será outra vez o António Costa a dizer de Ricardo Leão. Faz parte, são personalidades fortes. Temos que saber lidar com elas. E quando perguntávamos sobre as lições a tirar do que se passou em Louros e do resultado de Ricardo Leão, no aspecto mais programático do Partido Socialista, sim, programático parece uma expressão mais correta, o Partido Socialista deve aproximar-se da linha de Ricardo Leão? Ou deve... Mas eu já respondi. O Ricardo Leão não tem, em termos de mandato, políticas sociais. Uma vez tive a oportunidade de falar aqui para o Observador e expliquei que a política... Não tem dogmas, pelo menos. Não. Mesmo a política social, eles estão a confundir o exercício das regras com as regras. O Ricardo Leão aprova na Assembleia Municipal um conjunto de apoios. Depois eles têm que ser... Obviamente tem que haver autoridade no exercício das regras que são aprovadas. E, portanto, eu acho que as regras, dentro daquilo que a legalidade permite, não é? Porque se algum autarca, seja de onde for, quiser aprovar um regulamento que não é legal, ele será corrigido naturalmente e terá que ficar limitado. Mas a dada altura, as regras que Ricardo Leão aprovou eram uma proposta do Chega, naquela questão dos despejos dos bairros municipais. Aí a linha é qual? É a do PS ou a do Chega? Quando há ilegalidades, elas têm que ser corrigidas. E há o princípio de que a regra de que alguém, quando tem um apoio social, neste caso aqui, atribuído a uma Câmara, e comete um crime dentro do edifício ou no apartamento onde está, já há vários regulamentos municipais de vários municípios, de todas as cores políticas, que prevêem que se retire o apartamento à pessoa que comete o crime. Fazer uma interpretação lata disto e dizer que em qualquer sítio no concelho é ilegal. Portanto, se é legal, não pode ser praticado. Portanto, as regras, basicamente, no final do dia, são regras que existem em vários municípios. A questão é depois a forma como nós as exercemos. E, portanto, o Ricardo Leão, naquela altura, na forma como interpretei, ele sentiu, talvez bastante na pele, aquilo que muita gente sentiu quando o motorista da Carris foi vítima de alguém que atirou um coquetel Molotov para dentro de um autocarro, ficando em cuidados intensivos e prejudicando, obviamente, a qualidade de vida daquele bairro, que ficou sem transporte público durante bastante tempo. Ele foi o porta-voz de uma expressão de raiva que sentiu e ouviu na rua. E pronto, se o fez da forma melhor, pior, o que interessa é interpretar o que é que aconteceu. E eu, para mim, as coisas são claras. Eu não vejo nas políticas da Câmara Municipal de Loures nada que me gere algum tipo de choque. Nada. Das que estão efetivamente a ser implementadas, aquelas que estão aprovadas, não vejo nada. Falamos de um desafio que está muito perto de acontecer, o Orçamento do Estado. José Luís Carneiro anunciou esta semana uma abstenção exigente neste exercício orçamental. Isto faz lembrar a abstenção violenta de António José Seguro? Na expressão, sim, não é? Na expressão faz. Mas acho que eu vou tentar... o tema de nós abstermos num Orçamento de Estado, do primeiro Orçamento de Estado desta legislatura, não me causa nenhum tipo de problema. O primeiro... É ok. Acho que nós, não é só o primeiro nem o segundo. Eu compreendo que nós coloquemos neste contexto, estávamos em eleições, o Governo apresentou o orçamento, o Governo procurou tornar este documento quase um documento mais de contabilidade do que de política e, portanto, de alguma maneira, eu até compreendo. Acho que nós temos, ainda para mais, no outro, confirmando os resultados das eleições autárquicas, colocam sobre o Partido Socialista a necessidade de sermos mais exigentes. E, portanto, ser mais exigentes é o quê? É, na prática, introduzir, independentemente da abstenção que se faça, um conjunto de objetivos políticos que se quer afirmar como alternativa ao Governo e outros que se entende que há espaço político para construção
de algum tipo de negociação ou de consenso. Mas para isso, em vez de ficarmos sempre na retranca, à espera que seja o Governo a tomar a iniciativa, nós também podemos tomar a iniciativa. E eu acho que faz sentido esse ato em que nós afirmamos opinião sobre as políticas, em que colocamos exigência. Porque a partir do momento em que os portugueses colocam o poder de forma absoluta no lado do PSD, nós temos que ser exigentes ao PSD, porque o PSD deixa de ter desculpas para resolver os problemas das pessoas. E, ao mesmo tempo, temos que colocar a dúvida nos portugueses se faz sentido dar este poder absoluto ao PSD, e se não faz sentido pensar em políticas alternativas, se o PSD realmente tem disponibilidade e abertura para negociação, ou se fecha no seu poder absoluto. Quer dizer, isso exige um conjunto de, na minha opinião, de ações, de iniciativas, de ocupar a agenda pública. E portanto, é essa grelha da avaliação. A abstenção não chega. A abstenção é pouco, mais do que o Orçamento do Estado, mais do que esse tipo de decisões, é essa a grelha de avaliação que existe para José Luís Carneiro, a capacidade ou não de se afirmar como alternativa e de apresentar alternativas. É essa a grelha de avaliação. Claro. Especialmente depois do resultado das eleições legislativas, em que tendo nós ficado à frente do Chega em termos de votos, o Chega ficou à nossa frente em termos de mandatos. E, portanto, procura afirmar constantemente a ideia de que são o maior partido da oposição. Portanto, a partir do momento em que existe este tipo de desafio, acho que o Partido Socialista tem que, obviamente, afirmar a sua liderança e a liderança da oposição. O líder da oposição, para mim, é José Luís Carneiro. Então, o José Luís Carneiro tem que se afirmar nesse sentido. E, portanto, a abstenção só por si, para mim, não chega, é pouco. Quer dizer, a ideia de que o Partido Socialista está a contribuir para a estabilidade é positiva, acho que na generalidade dos portugueses aprecia, mas querem do Partido Socialista a afirmação ou de alternativas ou de concordâncias, mas de uma forma construtiva. Quer dizer, eu lembro das minhas áreas que eu tutelei, ambiente, florestas, o que não faltam são reformas por concretizar, que já lá vão 2 anos e tal, e que o Governo ainda, muitas delas ainda não avançou com iniciativas. Portanto, acho que o Partido Socialista pode ser promotor e pode até provocar que elas aconteçam. Basta começar a ter ação. Uma pergunta sobre presidenciais, até porque já falamos de um protagonista dessa corrida eleitoral. O Partido Socialista vai decidir este fim de semana o apoio à candidatura presidencial de António José Seguro. É o que deve fazer? Também o apoiará pessoalmente? Sim. Vai apoiar António José Seguro? Vou apoiar António José Seguro. Mas é preciso lembrar que quando era... Nunca o apoiei. É verdade, fez parte do grupo. Nem nunca o apoiei internamente. Exatamente. Para dizer o mínimo, não foi bem não apoiar, foi mesmo. Foi um crítico interno da liderança de António José Seguro. Foi um crítico interno da liderança de António José Seguro. Fez parte daquele grupo, os jovens turcos, que de alguma maneira dinamizaram ali uma frente de oposição contra a liderança na altura. Na altura foi a nossa... Até me lembro, mas tínhamos a concordância de Mário Soares, só para dar nota de que tínhamos o apoio de Mário Soares num debate muito interessante que tivemos sobre o Tratado Orçamental. Mas isto para dizer que, sim, e acho que nesse sentido sou representativo daquilo que eu acho que é importante que seja feito no atual contexto. Estamos perto das eleições presidenciais. António José Seguro é a pessoa mais bem posicionada de centro-esquerda como candidato a Presidente da República. Acho que as pessoas que não se revêem nos outros candidatos, ou que não se revêem tanto nos outros candidatos e que entendem que faz sentido apoiar a personalidade mais bem posicionada do centro-esquerda, devem apoiá-lo. Mas alguém que não servia para líder partidário dará um bom Presidente da República? Já temos um assim, não é? Não quer dizer que seja bom, mas já temos um Presidente da República que não deu para líder partidário. E, na minha opinião, bastante... Pronto, crítico sou eu do mandato atual ao Presidente da República. E, portanto, acho difícil fazer pior. Portanto, nesse sentido, acho que António José Seguro faria um melhor trabalho do que o Marcelo Rebelo de Sousa fez enquanto Presidente da República. Muito bem, infelizmente o nosso tempo está a acabar, mas temos ainda alguns minutos para o segundo segmento do nosso programa, o Bloco Carne ou Peixe. Já passaram uns anos, mas as regras são simples, só pode escolher... Para esquecer e voltar ao programa. Escolher uma, 2 opções. Venha daí a trilha. Esta é óbvia, numa eventual segunda volta das presidenciais, preferia Henrique Gouveia Melo ou Luís Marques Mendes? Não tenho ainda não consigo, ainda não tenho a decisão, quer dizer, para já tenho a facilidade de não ter que pensar muito no assunto, portanto ainda acredito que é possível haver uma personalidade de centro-esquerda na segunda volta.
Mas, quer dizer, acho que quando chegar ao momento, se me perguntarem na altura, eu direi, não tenho neste momento, qualquer opinião formada sobre qual dos dois é que apoiaria. Vamos ver se nesta responde. Preferia ser vice-primeiro-ministro de um governo de Bloco Central ou liderar o PS na oposição a um governo do Chega? Isso é péssimo. Qualquer dos cenários. Pode ser primeiro-ministro de um governo de Bloco Central e não vice-primeiro-ministro. Mas tem que aceitar. Não podia rejeitar qualquer um dos cenários, não é? Já não respondeu à primeira. Mas quer dizer, eu penso no país, pelo menos no estava que a ver este programa e estava a dizer assim, lá vão-me colocar assuntos que são muito pouco criativos, e cenários pouco realistas que eu tenho que me colocar cá no peixe. Não tenho, acho que pronto, talvez nesse cenário eu ficava em casa. Vamos tentar mas uma no terceira. limite, quer dizer, preferia combater um governo do Chega, para não dizer que não. Preferia combater um governo do Chega na oposição do que estar num governo do Bloco Central. Não, perante essa circunstância, do que ser vice-primeiro-ministro do Bloco Central, acho que sim. Talvez esta seja mais fácil. Preferia levar com tinta verde uma vez por ano, desde que o Sporting fosse campeão, ou ser presidente da Câmara de Lisboa e ter de receber o Benfica? Como não disse quantas vezes é que eu tinha que receber o Benfica, e um mandato é de 4 anos, podia só receber uma, não é? Portanto, prefiro a segunda. Muito bem. E sempre era presidente da Câmara de Lisboa, não é? Sempre ajudava os meus vizinhos. Que é algo que ambiciona? Não ambiciono, mas confesso que olho para trás, fui 6 anos vereador e fui vice-presidente da Câmara de Lisboa, gostei muito. Agora, ambicionar. Não tenho assim alguma coisa por realizar. Se algum dia a oportunidade surgir, veremos. Agora não tenho nenhum assunto mal resolvido. Muito bem. Como é hábito do nosso programa, o convidado pode servir uma sobremesa, no caso uma música. Que música é que nos traz e porquê? Tive várias dúvidas entre várias músicas brasileiras que eu gosto, mas acabei por escolher uma politicamente mais correta e outras bastante mais ousadas, mas que depois iam criar um problema muito sério a mim e ao vosso programa, e portanto acabei por escolher uma música que é uma música que se chama Vai-te Embora, da Mariana Frois, e que fala é uma música muito tranquila, muito simples, mas fala da relação com a natureza, fala da relação, no fundo apela-nos à relação com a natureza, parece que nasce da terra, uma música tranquila e como estou a ir embora, acho que enquadra-se bem. Mas está a regressar à política? Não, mas isso, pelo menos à vida pública e política. Nunca deixei de ter opinião. Portanto, vou continuar a ter opinião livremente, mesmo que isso signifique que cada vez que eu tenho uma opinião divergente, haja alguém que signifique que estão assim. No dia que eu for candidato a qualquer coisa, eu garanto-vos. E vem aqui mais uma vez. Que avise logo. Não preciso andar a fazer declarações para criar vagas de fundo. Eduardo Cordeiro, muito obrigado por ter vindo, por ter regressado a esta Vichy Soase. Foi um gosto tê-lo cá. Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir este programa em podcast, na rádio e ler a entrevista na íntegra no site do Observador. Até à próxima.